Olá, a paz do Senhor. A partir de hoje, a Rede Brasil de Comunicação inicia mais uma nova programação. Trata-se de um programa bíblico-teológico que vai abordar temas teológicos relevantes da maneira mais bíblica possível. Esperamos que esse programa sirva de bênção, de edificação para a sua vida. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. Iniciaremos a partir de hoje uma série de programas acerca dos atributos exclusivos de Deus, isto é, nós refletiremos sobre as características exclusivas da divindade, qualidades que Deus tem e somente Ele tem, e por isso, Ele e somente Ele é Deus. Nós lembramos aqui a todos que existem atributos que são comunicáveis, existem qualidades em Deus que Deus transferiu para as suas criaturas, em especial o ser humano. Por exemplo, Deus é amor, Deus ama e nós também amamos. Deus se alegra, nós também nos alegramos. Deus, Ele se ira e nós também nos iramos. Porém, existem algumas características em Deus que são exclusivas de Deus e por isso Ele, somente Ele é Deus. Então, são essas características, são esses atributos que nós pretendemos aqui estudar e refletir juntamente com vocês. E o primeiro dos atributos exclusivos a ser abordado por nós aqui no Teologia Viva é a onipresença. E como é que nós vamos fazer essa abordagem? Qual é a nossa proposta? Nós traremos aqui inicialmente a definição de onipresença na perspectiva de diferentes e conceituados teólogos protestantes. E à medida que nós expusermos a definição, nós faremos aqui um breve comentário acerca dela. Resumindo, nós traremos a definição e comentaremos a definição. Claro que a fonte que regerá esta série de reflexões será a Bíblia Sagrada. Não poderia ser outra, porque a nossa proposta aqui é expor uma teologia bíblica e não uma teologia filosófica, especulativa, e me permita, ter uma teologia inútil. Não. A nossa base vai ser a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a expressão da essência divina. No programa de hoje, nós vamos nos limitar às definições. Por quê? Porque nós vamos estudar ao todo, nessa série que nós traremos, 5 atributos incomunicáveis. E em cada um desses atributos, nós dedicaremos um programa só para definições teológicas e outro programa somente para fundamentação bíblica. Como nós dissemos, o primeiro atributo é a onipresença e a primeira perspectiva é justamente das definições teológicas. Então, acerca da onipresença, vamos começar então. O primeiro teólogo que nós gostaríamos de explorar aqui é o teólogo pentecostal Eurico Bergsten. Dentre algumas considerações que Eurico Bergsten faz acerca da onipresença divina, nós destacamos a seguinte, confira aí. Deus é indivisível. Onde Ele estiver, ali está em toda a sua plenitude. Seria bom nós repetirmos. Confira. Deus é indivisível. Onde Ele estiver, ali está em toda a sua plenitude. O que é que nós poderíamos comentar acerca dessa definição teológica de onipresença trazida por Eurico Bergsten? Isso significa dizer que Deus está totalmente em todas as partes do vastíssimo universo existente e também do terceiro céu. Isso é algo que nós sabemos até nomear, como acabamos de nomear, como acabamos de mencionar, mas é algo, queridos, que não conseguimos perceber na sua plenitude, uma vez que diz respeito a algo que só Deus é e que só Deus tem, a saber, a onipresença. É bom que se deixe claro isso, não é apenas uma característica que Deus tem, faz parte da natureza intrínseca de Deus. A gente diz que Deus tem onipresença, mas a gente diz também que Deus é onipresente. Então, a gente sabe nomear a onipresença, a gente tem uma vaga ideia do que é onipresença, mas jamais teremos a sua plenitude no nosso ser, na nossa mente. Por quê? Porque diz respeito a algo que
que Deus e somente Deus tem e que Deus e somente Deus é. Ele está totalmente em todas as partes do vastíssimo universo, bem como do terceiro céu. O segundo teólogo a trazer uma contribuição no entendimento da onipresença divina é Henry Clarence Thyssen. Vejamos o que ele diz a respeito. A respeito, é claro, de onipresença. A definição dele é a seguinte: com onipresença, queremos dizer sua infinidade em relação às suas criaturas. Por ser imenso, Deus é onipresente. Interessante que Thyssen destaca a incomparabilidade de Deus em relação às criaturas, e de fato Deus o é, ou seja, Deus é incomparável. E uma das razões pelas quais nada e nem ninguém se compara ao Senhor reside no fato dele ser onipresente. Todas as demais criaturas, absolutamente todas, inclusive os seres angelicais, estão limitados ao tempo e estão limitados ao espaço, menos Deus. Anjos podem até percorrer grandes distâncias num curto espaço de tempo, mas jamais eles podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós verificamos isso, e é claro, não é a nossa temática aqui, a angelologia, ou seja, a doutrina dos anjos. Nós verificamos os anjos percorrendo grandes distâncias em um curto espaço de tempo, coisa que nem mesmo a velocidade da luz é capaz de fazer, mas em nenhum momento, nem mesmo o poderoso arcanjo Miguel, nem mesmo Gabriel podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque se eles pudessem estar em dois lugares ao mesmo tempo, eles seriam onipresentes, e a onipresença não seria um atributo exclusivo da divindade, seria também compartilhado com as suas criaturas, mas isso é absolutamente impossível. Uma outra questão a ser destacada na definição de Thyssen é o fato dele, Thyssen, correlacionar a onipresença divina com a sua imensidão, com a imensidão de Deus. Isso é algo maravilhoso, pois responde à seguinte pergunta: por que Deus é onipresente? Isso é uma pergunta interessante. Por que Deus é onipresente? A resposta está na sua imensidão, na sua grandeza. É interessante essa questão que Thyssen levanta, porque ele diz que Deus é grande, mas tão grande, que a sua grandeza enche a terra, enche, como nós já vimos, o vastíssimo universo, enche o terceiro céu e vai para além do terceiro céu. Então, é exatamente pelo fato de Deus ser tão grande, tão imenso, que ele é onipresente. Ele é grande o suficiente para estar totalmente em toda parte ao mesmo tempo. Mas vejamos agora um outro teólogo que vai nos trazer uma contribuição numa definição teológica acerca da onipresença. Eu lembro a você que a nossa proposta inicial é 2 programas para cada atributo exclusivo. Primeiro programa, definições teológicas. Segundo programa, somente fundamentação bíblica. Estamos no primeiro programa acerca da onipresença e, portanto, estamos no programa sobre definições teológicas da onipresença. Já exploramos aqui alguns teólogos e o outro teólogo a ser explorado, não é? Nós vamos aproveitar uma parte da sua definição de onipresença, é Norman Geisler. E Norman Geisler refletiu sobre a onipresença de Deus da seguinte forma. Na realidade, nós faremos aqui algumas considerações baseadas no pensamento desse teólogo. Inicialmente, Geisler afirma o seguinte, confira: onipresença significa literalmente que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Negativamente declarado, não há lugar em que Deus esteja ausente. Algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o fato da onipresença divina ter uma correlação com a sua eternidade. Veja que Thyssen correlacionou a onipresença com a sua imensidão, Geisler está correlacionando onipresença com a eternidade, que é um outro atributo exclusivo de Deus, para o qual nós dedicaremos também 2 programas, não é? E nós vamos refletir sobre a eternidade posteriormente. Quando Geisler diz que o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo, nós podemos dizer que Ele está sempre em toda parte ao mesmo tempo. Eu preciso repetir isso.
Quando Geisler diz que o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo, perceba, questão espacial, podemos dizer que ele, Deus, está sempre, questão temporal, em toda parte ao mesmo tempo. E como o tempo não para e Deus não deixa de estar enquanto o tempo flui, não é? O tempo vai passando e Deus continua onipresente, e Deus continua estando em toda parte. Então nós podemos afirmar que Deus, olha que coisa extraordinária, fantástica, maravilhosa, Ele sempre está em toda parte, em todo o tempo. O que é que isso significa dizer em questões mais práticas? Que Deus está em toda parte no passado, Deus está em toda parte no presente e Deus está em toda parte no futuro. Enquanto você está me vendo e ouvindo, agora mesmo, Deus está no Monte Moriá com Abraão e Isaque, lá naquele momento do quase sacrifício. Bem como Deus, enquanto está lá, mais ou menos 3.000 anos atrás com Abraão e Isaque no Moriá, Ele está agora com você, aí onde você está mesmo, com todos os salvos em todos os lugares agora, nesse exato momento. Mas Deus também ainda está agora na consumação dos séculos, no futuro. O apóstolo João o viu lá e glorificado seja então o Deus onipresente. Outra consideração que Geisler faz sobre a onipresença de Deus é a seguinte, confira. É proveitoso vermos o que a onipresença não significa. Não significa que Deus é a criação, isto é, panteísmo. No teísmo, Deus fez o mundo. No panteísmo, Deus é o mundo. Vejam só, meus caros, ao mesmo tempo em que Deus é transcendente, isso é outro conceito bastante enfatizado em teologia, ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ou seja, que Deus está acima e além de toda a criação, Ele também é imanente, ou seja, esse Deus que está acima e além da criação se relaciona com a criação, por quê? Porque Ele é transcendente, mas também Ele é um Deus imanente. Mas a sua imanência, ou seja, a imanência divina, não significa em momento algum que Deus seja a criação, como propõem os panteístas, que Deus é tudo e tudo é Deus. Não, não, não. Deus está sempre além e acima da criação, mas Ele se relaciona com a criação, mas Ele não é a criação, porque se Ele fosse a criação, Ele não seria Deus, não é? E nós estamos aqui falando sobre um Deus único, verdadeiro, absoluto, eterno, onipresente, enfim. Deus sempre será Deus e nós e todas as demais coisas sempre seremos criaturas totalmente dependentes dele para ser e para existir. Então, que fique bem claro aqui que a onipresença divina não significa em momento algum que Deus seja a criação. Isso é panteísmo, isso é heresia à luz da Bíblia Sagrada, isso é heresia à luz da fé cristã. O quarto teólogo dessa reflexão se chama Louis Berkhof. Ele prefere usar o termo imensidade a usar o termo onipresença. Ora, são dois nomes correlatos, dois termos correlatos, dois termos que se equivalem. Dizer que Deus é imenso é o mesmo que dizer que Ele é onipresente, porque no sentido estrito da palavra, somente Deus é imenso. Nem mesmo o planeta Terra é imenso, nem mesmo os oceanos são imensos, nem mesmo o universo é imenso. No sentido teológico, imenso somente é Deus, tá certo? Então, Louis Berkhof, ele prefere usar a imensidade e a onipresença, mas ele deixa claro que eles são praticamente sinônimos. Então, para Berkhof, a onipresença ou a imensidade é o seguinte, veja aí, a perfeição do ser divino, pela qual ele transcende todas as limitações espaciais e, contudo, está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser. Queridos, essa é uma definição tanto técnica, porém é muito pertinente, né? E é muito pertinente também a explicação que Berkhof traz para essa definição. Ele faz uso dos aspectos da imensidão divina. Ele diz que Deus não ocupa o espaço de maneira circunscrita,
porque ele não está limitado a esse espaço. Então veja, ele diz inicialmente que Deus não ocupa o espaço de maneira circunscrita, ele não está circunscrito ao espaço que ele ocupa, ou seja, ele está no espaço, mas não está limitado ao espaço. Deus, sem sombra de dúvida, com a sua onipresença, por ser onipresente, está no espaço, mas ele não está circunscrito ao espaço, ok? Berkhoff ainda afirma que Deus também não ocupa o espaço definidamente, porque ele não está em um lugar definido. Ora, se Deus não está de maneira circunscrita ou definida nos lugares, então como ele ocupa o espaço? Berkhoff responde dizendo que Deus ocupa o espaço repletivamente. O que significa isso? É que o espaço está repleto de Deus, está cheio de Deus, não é? Isso significa que ele preenche todo o espaço e que ele não está ausente de nenhuma parte e que ele, Deus, não está presente mais numa parte do que em outra. Veja que coisa extraordinária, não é? Veja que a nossa intenção aqui, ao refletir sobre os atributos exclusivos de Deus, para refletir sobre essas definições teológicas, é nós contemplarmos um pouco mais a Deus, é nós conhecermos mais um pouco a Deus, é nós nos maravilharmos um pouco mais com Deus. Veja que Deus está presente em toda parte, é o que Berkhoff está dizendo, mas ele não está mais em uma parte do que em outra. Ou seja, Deus, por exemplo, agora não está mais no céu do que na terra. Ele está tanto no céu quanto está na terra. E isso diz respeito à sua onipresença, atributo exclusivo dele. O penúltimo teólogo que contribuirá para esta primeira reflexão sobre a onipresença divina é um teólogo chamado Augustus Hopkins Strong. Ele, conhecido no meio teológico mais como Strong, nos diz o seguinte: Deus, na totalidade da sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetra e ocupa o universo em todas as suas partes. Uma coisa que Strong enfatiza é que a presença de Deus no espaço não é física, mas é essencial e espiritual. Olha que coisa interessante Strong acabou de dizer, vou repetir aqui para você. A presença de Deus no espaço não é física, mas é uma presença essencial e é uma presença espiritual. E por que é que Strong está dizendo que a presença de Deus no espaço não é física? Porque eu lembro a todos aqui que Deus é espírito. E o conceito de espírito diz respeito a não ter carne nem sangue, ou seja, a não ter um corpo físico, a não ter uma forma física. De forma que Strong aborda de uma maneira muito pertinente esse aspecto da onipresença divina. Ele está em toda parte, está, mas não está de forma física. Ele está com o seu ser, ou seja, de maneira essencial, e ele está de maneira espiritual. Por isso que a presença de Deus não exclui a presença das criaturas. Por não ser física, a presença de Deus não exclui a presença das demais criaturas, das coisas finitas. Ora, se a presença de Deus fosse física, nada poderia conviver com Deus. Você está conseguindo perceber? Se a presença de Deus fosse física, então nada conviveria com Deus. Por quê? Porque tudo seria expulso, tudo seria excluído pela presença física dele, que está em toda parte. Eis a razão de Strong afirmar que a presença divina penetra e ocupa o universo inteiro. Por quê? Porque é uma presença, mais uma vez, essencial e é uma presença espiritual. O último teólogo escolhido aqui por nós para definir a onipresença divina foi um teólogo pentecostal chamado Walter Brunelli. Vejamos o que ele, Walter Brunelli, nos diz inicialmente a respeito da onipresença divina. Por onipresença, entendemos que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo.
comportando-se de modo peculiar em cada um deles. Olha aqui, eu acho que já deve ter percebido que cada teólogo tem a sua contribuição na definição de onipresença divina e que cada teólogo aborda um aspecto diferente. Claro, a maioria das definições são muito parecidas, não é? Na sua essência, elas são muito parecidas, mas cada um deles, creio que pela iluminação do Espírito Santo, veio trazer um aspecto diferente dessa onipresença. Houve quem correlacionasse a onipresença com a eternidade, a onipresença com a imensidão, e agora Walter Brunner está dizendo que Deus se comporta de maneira peculiar em cada lugar onde Ele está, por ser onipresente. Não é? Por isso que eu digo, é interessantíssima essa consideração feita por Brunelli. Deus está totalmente em todos os lugares, mas Ele se comporta e reage de maneira diferente em cada um deles. Enquanto Ele está presente em um templo, não é? Em que os remidos, os salvos, os convertidos estão reunidos orando e adorando a Ele, não é? Ele também está presente em uma reunião de autoridades, por exemplo, que decidem aprovar leis que zombam de sua santidade. Claro que Deus está tão presente em um lugar quanto em outro, não é? Mas no primeiro, ou seja, na reunião dos remidos, dos salvos, dos convertidos, Ele se alegra, Deus se deleita. Enquanto no segundo ambiente, ou seja, na reunião dos poderosos, na reunião daqueles que aprovam leis, que zombam da sua santidade, que ferem a sua soberania, que vão de encontro, não é, aos preceitos e princípios estabelecidos por Ele, Deus se ira, Ele se aborrece. Então, é muito pertinente essa colocação feita por Walter Brunelli, de reconhecer que Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, com todo o seu ser, mas que Ele se comporta de maneira diferente em cada um desses lugares, em cada um desses ambientes. Encerramos assim a nossa reflexão de hoje sobre a onipresença divina. Lembrando que esse foi o primeiro programa acerca desse atributo exclusivo de Deus, a saber, a onipresença, e esse primeiro programa vai ser sempre sobre definições teológicas. Nosso próximo programa, sobre ainda a onipresença, vai trazer a fundamentação bíblica, a base bíblica para tal atributo exclusivo. Esperamos que esse programa tenha sido de bênção, de edificação para a sua vida, para toda a sua família. Não é? Pedimos que você pode compartilhar em uma desse programa para o máximo de pessoas possível, compartilhar nos grupos familiares, enfim, que a bênção de Deus possa te alcançar, e até o nosso próximo encontro, onde falaremos sobre doutrina bíblica da onipresença e a sua fundamentação bíblica.